ver. Estão ouvindo aí? Se a conexão ficar ruim, vocês avisam, tá? Se travar. Beleza? E aí, Weber? Vamos lá? 29 já. Vou esperar um pouquinho. Testando a conexão, tá boa. Vocês estão ouvindo bem? Tá tranquilo, né? Beleza? Presente. Ô, meus caros, boa noite. Como é que vocês estão? Como é que tá aí essa quarentena? Bem, por enquanto. Bom, hoje ficou marcado aqui pra gente falar um pouco, né? Sobre audiência de conciliação e falar também um pouco sobre respostas do réu. Quantos minutos? Não vai demorar muito não, tá? Não vai demorar muito não. A gente vai falar sobre a audiência de conciliação e aí eu vou começar a falar um pouco sobre as respostas do réu, a possibilidade de resposta do réu. E aí a gente finaliza na próxima aula, tá? Mas é só uma questão mesmo de não deixar vocês sem conteúdo, tá? Aí eventualmente eu vou fazer uma apostila para encaminhar desse material, beleza? Falar sobre reconvenção, vou falar sobre reconvenção também. As formas de defesa, né? Tomar uma, é o jeito, né? Tem que ficar tomando, tem que ficar em casa tomando uma. Fala, Pablo. Beleza, vamos começar então. Já temos quórum aqui. Já dá aí pra gente começar a falar um pouco, né? Para os meus alunos aí de Processo Civil 1, na nossa última aula presencial, a última vez aí que nós estivemos juntos foi para falar sobre citação, né? Então falamos sobre citação. Nessa aula eu falei sobre várias as formas, né, de citação. Citação por edital, citação por hora certa, feita por oficial de justiça, citação por via postal, né? Então naquela aula nós falamos todas as formas de citação, que é a forma que você tem de materializar o contraditório em sentido formal, ou seja, dar ciência a outra parte de que contra ela corre um processo, certo? E aí para a aula seguinte ficou pendente então a audiência de conciliação e mediação. Então nós encerramos essa parte postulatória, falamos sobre petição inicial, começo do ano, né? Todas as regras aí de petição inicial, falamos sobre decisão interlocutória, né? As posturas que o juiz pode tomar quando ele recebe essa petição inicial. Então ele pode, por exemplo, mandar emendar, ele pode indeferir, ele pode julgar liminarmente improcedente e ele pode também determinar a citação, tá? E aí, senhores, o primeiro ponto aqui é saber o dispositivo legal, tá? Dispositivo legal da audiência de
conciliação e mediação. Artigo 334 do CPC. É o dispositivo legal dessa audiência. Lembrando que, diferente do código anterior, em que você era citado para contestar, tá? Agora, a regra é que essa citação seja para comparecer a uma audiência de conciliação e mediação, tá? Então a regra mudou. É muito comum, às vezes acontece também em sala de aula de eu perguntar o que vem depois da decisão interlocutória que determina a citação, né? E aí muitas pessoas falarem que o que vem depois é a contestação. Cuidado, tá? Cuidado com isso. Não é a contestação. Contestação não vem depois do despacho, né, ou da decisão interlocutória que determina a citação. O que vem depois é a audiência de conciliação e mediação. Essa é a nova regra do CPC de 2015. Então, nós temos aí o 334. Eu peço que vocês, para acompanhar essa aula de hoje, tenham em mãos aí o código, abram no celular ou no computador, mesmo de forma física. Tenham também um caderno para fazer as anotações, tá? Eu vou mandar o material escrito para vocês, vou mandar uma atividade, mas tenham em mente aí, tenham do lado aí um caderno para que vocês possam fazer a anotação. Só para reforçar, tá tudo ok aí na imagem e no áudio? Tá tudo tranquilo? Me deem um feedback, por favor. Yasser. Beleza? Então vamos lá. 334 CPC vai falar sobre a audiência de conciliação e mediação. Vai dizer o seguinte: se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará a audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Então, o primeiro ponto aqui desse artigo, senhores, é que o juiz designará, ou seja, ele é obrigado, né? Isso não é algo discricionário. Se não for caso de julgamento liminar de improcedência, que é um julgamento de mérito, ele vai determinar para que essa audiência aconteça, tá? E o grande ponto aqui dessa audiência é justamente quando ela não vai acontecer, né? Quando ela não vai acontecer. Então a regra é que ela aconteça, tá? Essa é a regra nova do CPC. O ponto que é cobrado, né, que geralmente cai em prova, é quando ela não vai acontecer. E aí nós temos duas regras dentro do Código de Processo. A primeira regra diz o seguinte: quando você, já na petição inicial, e isso nós estudamos, quem estudou comigo aí Processo Civil 1, né? Quando a gente estava falando sobre petição inicial, lá na parte de pedidos, nós vimos que o 319, um dos incisos fala que você tem que optar ou não pela audiência de conciliação. Isso é um dever da parte autora. Então, por exemplo, se você esquece de dizer se quer ou não a audiência de conciliação, o juiz vai mandar emendar para que você, então, corrija esse defeito formal. Você tem que dizer se quer ou não a audiência de conciliação e mediação, ok? Dito isso, não vai acontecer se as duas partes se manifestarem no sentido de que não querem a audiência. Para isso, o autor, já na petição inicial, tem que manifestar o desinteresse nessa audiência. Então, o autor, na petição inicial, lá na parte dos pedidos, ele tem que colocar nos pedidos que não quer a audiência, tá? Então, é muito simples. Você vai colocar nos pedidos: opto pela não realização da audiência de conciliação, porque não tenho interesse em fazer conciliação. Simples assim, ok? O grande lance é assim: se uma das partes, e aí é importante vocês anotarem essa informação, se uma das partes disser que não quer e a outra, o réu no caso, ficar em silêncio ou se manifestar dizendo que tem interesse na audiência, ela vai ocorrer, tá? Então, ponto 1. Se uma das partes
manifesta pelo desinteresse na realização da audiência de conciliação e a outra parte fica calada ou manifesta que tem interesse na conciliação, a regra é que ela ocorra, ok? Existem alguns julgados aí no sentido de que se uma das partes entende que não quer a audiência de conciliação, o juiz poderia deixar de marcá-la, mas essa não é a regra, tá? Então, se cair em prova, você vai ter que marcar que ela vai acontecer, porque ela é regra dentro do sistema do 334. Então, o parágrafo 4º vai falar o seguinte: a audiência não será realizada. Inciso 1. Se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Muito cuidado. Expressamente. Então, o autor vai se manifestar sempre na petição inicial. Na petição inicial, ele vai dizer se quer ou não a audiência. Se ele nega a audiência, o juiz vai, então, citar e intimar para comparecer à audiência o réu. Vocês viram aí, pela leitura do 334, que o réu ele tem que ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência da realização da audiência. Se não acontecer, ele vai poder, inclusive, pedir a redesignação dessa audiência, ok? Então, o réu vai ser intimado 20 dias antes, né? E aí, o parágrafo 5º fala o seguinte: o autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Então, o réu, senhores, ele tem até 10 dias antes da audiência para poder fazer uma petição simples, protocolar no processo dizendo: seu juiz, eu não quero também a audiência de conciliação. Então nós temos dois momentos. O momento da petição inicial, em que o autor, já nos pedidos, manifesta o desinteresse, e o réu vai ser citado e ele tem um prazo, tá? Muito cuidado com esse prazo, até 10 dias de antecedência, tá? Se for com 9 dias de antecedência, já precluiu esse prazo. Pelo menos na teoria, tá, senhores? Para efeitos de prova, os senhores vão marcar dessa forma. Para efeitos de prova, vocês vão marcar que precluiu o prazo dele manifestar o desinteresse. Na prática, você manifesta o desinteresse antes da audiência. Normalmente, se o juiz verificar essa situação antes da ocorrência da audiência, ele vai cancelar a audiência. Para efeito de prova, teoricamente, se ele se manifesta depois, né, faltando 9 dias, 8 dias, esse prazo estará precluso, né? Estamos diante aqui, então, de uma preclusão temporal, tá? Então, o réu tem que se manifestar, cuidado com esse prazo de 10 dias. São dois prazos aqui na audiência, são dois prazos. O primeiro prazo é o prazo de 30 dias de antecedência, sendo 20 para o réu, tá? Então, o réu tem que ser citado com 20 dias de antecedência. Então, esse é o primeiro prazo. O segundo prazo é o prazo que o réu tem para dizer, né, para peticionar expressamente no processo, informando o seu desinteresse na audiência. E aí esse prazo é de 10 dias. Sobre a audiência, então, não vai acontecer se as duas partes se manifestarem nesse sentido. O inciso 2 fala, né, que a segunda hipótese em que não vai ocorrer audiência é quando não se admitir autocomposição. Então, aquela matéria discutida em juízo não admite autocomposição. Você não pode transacionar sobre aquela matéria, geralmente, quando envolvem direitos fundamentais, né? Você não pode transacionar sobre direitos fundamentais. Nas questões de família também, você não pode transacionar, professor, mas tem aquela audiência de mediação da vara de família, mas não é a mesma audiência do 334, ok? Então, muito cuidado. Dois casos em que essa audiência não vai ocorrer. Primeiro caso, se ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse na realização, na composição consensual. Segundo caso, na situação em que o direito não admite autocomposição, não admite acordo. Beleza? Tranquilo até aqui?
Se eu estiver falando muito rápido, vocês avisam aí, tá? Bora tomar uma. Quando acabar a quarentena. Certo? Dito isto, senhores, passemos então para nosso próximo tema. Fechamos então a audiência de conciliação e mediação. Beleza? Fechamos. Passamos então para a resposta do réu. As formas de resposta do réu. As respostas do réu. Então, primeiro é preciso estabelecer um parâmetro em relação ao CPC passado. E por que eu ainda falo do CPC passado? Porque muito do que estava no CPC passado ainda está na internet. E como eu sei que vocês têm essa mania de pesquisar muitas coisas na internet, tem que ter muito cuidado na hora de fazer esse tipo de pesquisa. Por quê? Porque muitas vezes você vai pesquisar um assunto e esse assunto está desatualizado. Então, você tem que ter a maturidade para saber distinguir o que está desatualizado e o que está atualizado em relação, principalmente, ao Código de Processo. O que eu posso dizer para você é o seguinte: no Código passado existiam várias formas do réu se defender, várias formas. Então, não existia apenas a contestação. Você tinha as exceções, né? Você tinha a própria reconvenção, que é um contra-ataque, nós vamos ver mais à frente. Enfim, várias eram as formas da defesa do réu, tá? Porém, deixa eu até colocar aqui o código para a gente poder acompanhar o código. Porém, hoje, artigo 335. Artigo 335. O artigo 335 ele traz a contestação. Então, a contestação, ela é a grande forma de defesa do réu, tá? Tudo que você vai alegar e que antes era fora da contestação, então você tinha que abrir um incidente fora. Por exemplo, se eu quiser impugnar a justiça gratuita concedida para o autor é um juiz, ele tem dinheiro e ele conseguiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, né? No Código passado, você tinha que, então, abrir um incidente processual. Você tinha que você fazia uma defesa específica, né, impugnando a concessão da justiça gratuita. Por exemplo, se você quisesse impugnar o valor atribuído à causa, também era um processo incidental que você tinha que fazer. Se você quisesse, por exemplo, alegar a exceção de incompetência relativa do juiz, você também tinha que abrir um incidente processual. Hoje, toda essa estrutura de defesa dentro do sistema processual ela é feita dentro da contestação, tá? Então a contestação, os doutrinadores costumam dizer que a contestação ela se tornou uma super contestação, uma grande contestação. E dentro da contestação você vai poder se defender com todos aqueles instrumentos que antes você tinha que abrir procedimentos em apartado e agora por uma questão de economia processual, por uma questão de cooperação, por uma questão mesmo de praticidade e efetividade, todos esses procedimentos eles foram unificados e eles podem ser alegados dentro da contestação. Então a contestação ela se torna uma super contestação, tá? Prevista então no artigo 335. O artigo 335 vai dizer o seguinte: o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias. 15 dias, então esse é o prazo para o oferecimento da contestação, tá? Anotem esse prazo, 15 dias. 15 dias úteis, tá? 15 dias úteis. São 15 dias úteis que você tem para apresentar a contestação. Então esse é o prazo legal. E agora um detalhe importantíssimo, tá, senhores? Importantíssimo para a gente começar mesmo a falar sobre contestação, que é o termo inicial. Ou seja, quando é que começa a correr o prazo para você apresentar a contestação. No Código passado,
você era citado e intimado para contestar, tá? Então o juiz já te informava o seguinte, ele já dizia, Marcos, você está sendo processado, você tem 15 dias para apresentar a contestação, tá? Hoje não é mais assim, tá? Então, alguns juízes, quando você vai para audiência, eles até informam, até colocam lá na ata de audiência, essa audiência que nós acabamos de estudar, eles até colocam que o prazo da contestação começa a correr, tá? Mas não é obrigatório. Por quê? Porque o código mesmo vai dizer qual é o termo inicial da contestação. O termo inicial da contestação é após a audiência de conciliação e mediação, tá? A última sessão, né, da audiência de conciliação, porque ela pode ser fracionada, depender da situação. O próximo passo, após a audiência de conciliação, você vai ter o prazo para a contestação. Fiquem atentos a isso, tá? Então, diz o inciso 1, a audiência de conciliação, né? O próprio 335 no caput ele traz: o réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data, inciso 1, da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição, tá? Então, muito cuidado no procedimento comum. O prazo da contestação ele começa a correr depois dessa audiência, tá? Depois da audiência começa a correr o prazo de contestação. 15 dias, tá? O juiz não precisa te avisar que esse prazo começou. O juiz não precisa te avisar, né? A Anne falou aqui, normalmente já vão para a audiência de conciliação com a contestação pronta. Geralmente isso acontece muito mais no juizado, tá? Muito mais no juizado. Geralmente quando você está no procedimento comum, no processo comum, isso não acontece, tá? Eles vão para a audiência de conciliação e aí eles vão apresentar essa audiência, eles vão apresentar essa contestação em momento posterior, tá? Contudo, nós temos uma outra situação que pode ser uma pegadinha, tá? Do termo inicial de contagem do prazo da contestação. Qual seria essa pegadinha? Naquele caso em que não ocorrer a audiência, tá? No caso de não ocorrer a audiência, então vamos supor o seguinte: eu ajuizei uma ação contra João. Nessa minha petição inicial, eu informo lá nos pedidos que não tenho interesse na realização da audiência de conciliação. O João, então, peticiona no processo 10 dias antes da audiência, informando também que não tem interesse na realização dessa audiência. O João e o seu advogado eles têm que ficar muito atentos, porque o prazo para a contestação começa a correr naquele momento do protocolo desse pedido de desinteresse da audiência. Então, eu já vi alguns colegas, por exemplo, na seguinte situação: ele peticiona como réu, informando que não tem interesse na realização da audiência de conciliação, e aí espera o juiz intimar ele para apresentar a contestação. Espera o juiz intimar para apresentar a contestação em 15 dias. Não está certo. Se você é advogado do réu e você faz o pedido de desinteresse na audiência, o prazo começa a correr naquele momento, e é exatamente isso que diz o inciso 2 do 335 do CPC, que diz o seguinte: começa, né, da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1, que é justamente aqui ambas as partes se manifestarem pelo desinteresse na audiência de conciliação. Então, muito cuidado, porque nós temos duas situações também de prazo inicial para a contestação. E isso vem caindo muito em provas, justamente pelo fato de que você pode ter essa pegadinha aí dentro do sistema processual de início de prazo. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Vamos continuar então?
Bom, aí nós temos a situação das chamadas preliminares, tá? Preliminares. Preliminares são aquelas matérias em que você vai alegar antes de tratar do mérito, ou seja, você tem ali a discussão de mérito, né? O cara tá dizendo que você praticou um ato ilícito. Antes de você se defender, antes de você falar que praticou ou não, ou que o autor está mentindo, ou que não foi bem daquela forma, você tem então a possibilidade de preliminares, tá? O que são as preliminares? São aquelas matérias que você não adentra ao cerne da questão, então você não vai discutir a matéria em si do processo, mas você vai então discutir problemas processuais pré-existentes e que vão prejudicar a análise do mérito. Então, essas preliminares, elas estão previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Artigo 337, né? Que diz o seguinte: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Inciso 1, inexistência ou nulidade de citação. Então, muito cuidado, tá, pessoal? Aqui nós estamos falando de problemas processuais que vão prejudicar a defesa, vão prejudicar, enfim, várias situações. Então elas vão ser tratadas como preliminares, beleza? Então inexistência ou nulidade de citação. Minuto Direito aí participando, bem-vindo. Durante o processo pode haver arrependimento do réu e ele querer audiência de conciliação, sim. Como o professor Leonardo falou aí, né, essa audiência ela pode acontecer, né, mesmo até nos processos de execução, ela pode acontecer, mesmo nos procedimentos especiais que não tem previsão legal, ela pode acontecer, porque o código, artigo 337, tá? São as matérias preliminares. Porque o código, ele então prestigia a questão da solução alternativa de conflito, da autocomposição. Tanto é que o MEC mesmo alterou a nossa ementa, né? Nós temos aí a possibilidade, né, dessas audiências, você tem um fortalecimento, e aí dentro do sistema de ensino jurídico, né, dentro do sistema de ensino jurídico, nós temos uma disciplina específica só para falar sobre isso, né? Nós temos uma disciplina que fala só sobre meios alternativos de solução de conflito. Então, para vocês verem como isso está forte. As preliminares estão dentro da contestação ou são alegadas em peça à parte? É o que eu disse no começo. Hoje é tudo dentro da contestação, tá? Tudo que você vai alegar é dentro da contestação. Então, em regra, você não vai fazer nenhuma peça à parte. Até mesmo a reconvenção, que a gente vai trabalhar mais à frente, até mesmo a reconvenção que antigamente era feita numa peça em apartado, agora ela é um tópico da contestação. Então, tudo deve ser integrado dentro da contestação. Então, se tiver um problema aí, uma nulidade de citação, né, você pode, então, alegar como preliminar de mérito. A incompetência absoluta e a relativa, no caso de incompetência relativa, nós estamos diante de uma arguição de incompetência relativa, tá? Não se fala mais em exceção de incompetência. Muito cuidado com a terminologia, isso para efeitos de prova é levado em consideração. A arguição de incompetência relativa só pode ser alegada pelo réu e o prazo final é o prazo da contestação. Já a incompetência absoluta, como o professor Leonardo acaba de falar aí, a incompetência absoluta é uma matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Você pode ainda impugnar em matéria preliminar o valor da causa. Imagine que o autor ele colocou um valor de causa muito elevado para fazer com que o réu, né, geralmente acontece isso, o réu não vai ter a concessão da assistência judiciária gratuita e aí ele vai ter que pagar custas para recorrer ou para determinados atos dentro do processo, e aí o réu, percebendo essa má-fé, ele então impugna o valor da causa, dizendo que esse valor estaria desproporcional, desarrazoado, e aí o juiz pode, inclusive, diminuir o valor da causa. Aqui também, dentro da matéria preliminar, ele vai poder alegar a inépcia da petição inicial. Lembrem-se,
quando nós estudamos indeferimento da petição inicial. E uma das formas de indeferimento da petição inicial é com a inépcia, né? Então, lá dentro da estrutura de inépcia da petição inicial, nós temos ali várias situações. Por exemplo, o não ter causa de pedir, não ter pedido, não decorrer, né, dos fatos não decorrer logicamente o pedido, ou a peça ser incompreensível, né? Então, nesses casos, seria inepta. Então, dentro da contestação, o réu vai informar o seguinte: olha, seu juiz, eu não consigo nem me defender porque eu não consigo entender o que está escrito dentro da petição inicial. Logo, essa petição, essa situação, ela fere o contraditório porque eu não consigo me defender daquilo que eu não consigo sequer entender. Então eu posso alegar isso em matéria preliminar de contestação, ok? Posso alegar perempção também. Quem estudou comigo no ano passado, TGP, lembra que a perempção ocorre quando você tem o processo extinto sem resolução de mérito por até 3 vezes. Então, você pode ter o processo extinto sem resolução de mérito, ajuizar novamente, mas o código te dá ali uma limitação de 3 tentativas. Professor Leonardo, professor Renato, bem-vindos aí. Vamos fazer juntos aí, me ajudem também se eu falar alguma coisa errada, beleza? Próximo inciso das matérias preliminares de contestação. Se falhar a voz, se falhar, se cair aí, vocês me avisem para que eu possa parar aqui, beleza? Digitem aí. Próximo caso é a litispendência. Então, quando você tem ali 2 processos iguais, mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, esse processo, o réu então pode alegar: olha, esse processo já existe, já está tramitando, tá? O inciso 7, outra matéria de preliminar, é a coisa julgada. Então você pode alegar o seguinte: essa pessoa já ajuizou essa ação já foi julgada, já operou-se a coisa julgada, não há que se falar então mais em processo. Vejam, senhores, que as matérias preliminares elas vão prejudicar a análise do mérito, ou seja, o juiz não vai ter nem a oportunidade, se elas forem acolhidas, logicamente, o juiz não vai ter a oportunidade de dizer se o autor tem razão ou não, tá? Michel, mas se é incompreensível a leitura, o juiz já não devia ter falado sem citar outra parte. Bem lembrado, Michel, bem lembrado, tá? No caso dele, o juiz ele pode receber, ele pode determinar a emenda, ou ele pode até indeferir a petição inicial, mas isso pode passar batido também, tá? Pode passar batido pelo juiz, o juiz pode esquecer de fazer isso. Ou às vezes ele nem lê, tá? Ele pega ali, tá tudo certo, manda pro réu, tá? Isso pode acontecer. E aí o réu tem o direito de dizer que a peça é incompreensível. Uma boa pergunta, tá? É uma situação em que você passa pelaquela fase de análise do juiz, o juiz não percebe e vai pro réu. Pode acontecer do juiz não entender inicialmente. E aí depois, diante das alegações do réu, o juiz pode perceber que realmente aquela peça está incompreensível, tá? Inciso 8º fala da conexão. O juiz esquecendo, ele pode ser punido? Não, na verdade, punição para o juiz não. O que pode acontecer é uma demora desarrazoada do juiz e ele pode perder, então, a competência para julgar aquele caso, mas é uma situação bem rara de se acontecer. Mas esse tipo de punição o juiz não vai ter, não. A próxima é a conexão, né? Conexão, que é quando você tem ali a situação de você ter a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, tá? Então os processos são conexos. Você pode alegar: olha, já tem um juiz, esse caso é igual. Imagina aí uma situação de demanda em massa, todo mundo entrando com a mesma ação, mudando apenas as partes. Então o réu ele pode dizer o seguinte: olha, já tem um juiz que já está julgando esse caso, então por uma questão de segurança jurídica é interessante transferir esse processo. Esse é o fenômeno da conexão para aquele juiz que já está julgando anteriormente, para que ele possa dar uma decisão só para todos os processos. O inciso 8º, 9º, é a incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Então aqui é uma questão de representação, né? Você tem que ter, se você tem advogado constituído, tem que ter a procuração nos autos, né? Às vezes o juiz passa batido
E aí o réu pode contestar essa parte. Incapacidade da parte, se ela não tiver assistida ou representada, o réu também pode identificar essa situação. Uma outra, é o inciso 10, é a convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem é algo pré-processual em que você opta pela jurisdição não estatal, a jurisdição não estatal da arbitragem, tá? E lembrando, aqui é importante, se o réu não se manifesta por preliminar na contestação, alegando a convenção de arbitragem, significa que você está abrindo mão. Porque o autor já sabia dessa convenção de arbitragem. Ele ajuizou a petição inicial no Poder Judiciário mesmo assim. Então, automaticamente, tacitamente, ele está abrindo mão da convenção de arbitragem. O réu, ele tem que se manifestar. Então, no primeiro momento que ele vai se manifestar, que é na contestação, ele tem que alegar convenção de arbitragem. Se ele não faz isso, ele não pode depois, posteriormente, alegar essa convenção de arbitragem, tá? Então fiquem muito ligados aí nessa situação da convenção de arbitragem. Você pode também, em matéria de preliminar, alegar ausência de legitimidade ou interesse processual. Matéria lá de TGP, nós trabalhamos muito sobre os pressupostos processuais. Pode alegar falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Existem alguns procedimentos específicos em que você, por exemplo, na execução fiscal, você tem que fazer o caução, enfim. No caso em que a lei determina que você precisa apresentar o caução, você pode alegar isso em matéria preliminar. E o inciso 13, que é o último, indevida concessão de benefício da justiça, da gratuidade da justiça. Então aqui nesse caso, o autor teve o benefício da gratuidade da justiça deferido pelo juiz. O réu, sabendo que o autor tem condições de fazer o pagamento dessas custas processuais, ele então impugna dentro da contestação. Esse caso é um caso, como eu falei antes, é um caso em que antigamente você tinha que fazer um procedimento específico, agora basta que se coloque dentro da preliminar da contestação e aí você vai poder alegar isso aí, certo? Beleza? Essas são as preliminares de contestação. São as chamadas defesas processuais dilatórias e defesas processuais peremptórias. E aí agora que a gente fez a leitura de todos esses incisos, eu peço que os senhores, dentro aí do caderno de vocês, por favor, anotem a diferença entre defesas processuais dilatórias de defesas processuais peremptórias. Quando o autor requer o despejo, necessita o depósito 3... Isso, olha aí, ó. Perfeito. Então tá, pessoal, vamos lá. Anotem aí, por favor. Nós falamos de todos os incisos, tá? Falamos de todos os 13 incisos. Falamos aqui dos 13 incisos. E eu quero que vocês coloquem aí a diferença entre defesas processuais dilatórias e defesas processuais peremptórias, tá? Na defesa processual dilatória, como o nome já diz, ela vai dilatar o prazo do processo, ou seja, ela vai aumentar o prazo do processo, mas ela não vai causar a extinção do processo, ok? Defesa processual dilatória vai aumentar o prazo do processo, vai dilatar o tempo do processo, mas não vai ocasionar na extinção do processo. Essa é a defesa processual dilatória. Quais são as defesas processuais dilatórias? Os 3 primeiros incisos, tá? Nulidade, incompetência e conexão. Não vai extinguir o processo, ele vai apenas aumentar. Então você vai ganhar tempo, o réu vai ganhar tempo no julgamento, tá? Então, por favor, anotem. Estão dentro das defesas processuais dilatórias o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3 do artigo 337. Eles não vão causar, então, a extinção do processo, tá? Você vai defender o seu cliente, mas tornando aí esse processo mais demorado. A defesa processual peremptória, por sua vez, tá? Vou repetir, vamos lá. Defesa processual dilatória.
dilatória. Aumenta o tempo de duração do processo. Vamos lá, devagar. Defesa processual dilatória. Aumenta o prazo de duração do processo. Defesa processual dilatória. Aumenta o prazo de duração do processo, mas não leva à extinção. Defesa processual dilatória aumenta o prazo de duração do processo, mas não leva à extinção. Então você não tem o fim do processo. Dentro dessa defesa processual dilatória estão os 3 primeiros incisos do artigo 337. Beleza? Nulidade, incompetência e conexão. São os 3 primeiros incisos. É basta vocês colocarem isso. Depois vocês vão lá no código, ver quais são os 3 primeiros incisos, coloca dentro do material de vocês, tá? O restante, senhores, os outros incisos aí a partir do 4º até o 13, eles são chamados de defesas processuais peremptórias. Defesas processuais peremptórias. O que são as defesas processuais peremptórias? Elas vão gerar a extinção do processo. Vão gerar a extinção do processo. As defesas processuais peremptórias vão então gerar a extinção do processo. Lembrando, tá, que essa extinção, ela é uma extinção terminativa em regra, tá? Então não tem análise de mérito. Uma extinção por um problema formal, tá? Vou deixar a live salva. Eu acho que tem uma opção aqui no final, né, de salvar o vídeo. Eu vou salvar esse vídeo e vou colocar ele no YouTube, tá? Porque eu tô fazendo essa live no Instagram porque eu ainda não posso fazer live no YouTube. Porque o YouTube pede um prazo de 24 horas aí para analisar o teu canal, para liberar aí a realização de live, né? Então, para que não deixasse vocês sem aula, eu já tenho uma aula marcada amanhã com os alunos do 5º ano, então eu resolvi fazer logo aqui pelo Instagram. Vou salvar, acho que se for possível vou deixar no IGTV, vou colocar também no YouTube, e aí o pessoal já está falando que vai salvar também o vídeo para disponibilizar no grupo da turma. Certo? Defesas processuais peremptórias geram então a extinção do processo. Valeu, alemão, tamo junto. Aí conhece. Professor Khalid, não tá atrapalhando não, tá ajudando aqui. Pelo amor de Deus, vocês são horríveis, né? Ok, estava lavando louça, perdi o início. Ah, meu amigo, esse meu amigo Clever, essa quarentena tá foda, né? A gente tem que ficar em casa, tem que fazer as coisas aqui e tal. Beleza? Passamos então a parte dessa defesa processual, tá? Entramos então na defesa de mérito especificamente, tá? Defesa de mérito especificamente, que é onde você vai literalmente contestar aquilo que foi falado pelo autor na petição inicial. Então você vai bater naquilo que foi dito. Você vai chamar ele de mentiroso. Você vai dizer que não foi aquilo que aconteceu. Você vai dizer, olha, a realidade fática é essa, né? Geralmente nas contestações os advogados colocam lá, né, do que foi alegado na inicial, da realidade, né? É um outro tópico. Você vai falar da realidade, né? Para dizer, olha, não é desse jeito que foi falado na inicial. Na verdade aconteceu assim. Tá? E a defesa de mérito, então, ela é dividida também, tá? Ela é dividida. Verdade, processo nem é minha área, Cleve, vou lavar a louça também. Mentira. Mentira do professor Leonardo, tá? Ele era professor de processo antigamente, aí ele se vendeu, foi pro lado negro da força, foi dar aula de civil. Ele foi inclusive meu professor de processo na faculdade, teoria geral do processo. Aí depois ele se vendeu, ele foi pro lado errado, foi pro direito civil. Bom, nós temos então a defesa de mérito. Defesa de mérito, tá? A defesa de mérito é aquela em que você vai então impugnar especificamente
aquilo que foi alegado dentro da petição inicial, dos fatos da petição inicial. Nós temos dois tipos de defesa de mérito. Nós temos a defesa de mérito direta e a defesa de mérito indireta, tá? Então anotem aí dois tipos de defesa de mérito, a direta e a indireta. Dois tipos de defesa de mérito, a direta e a indireta. Na defesa de mérito direta, nós temos duas subespécies de defesa. Paulo Jorge, já vai avisando os nossos alunos que irei ministrar aula pela live também. Provavelmente amanhã ou sábado. Olha aí, professor Paulo Jorge, né, vai ministrar aula. Avisa o horário aí, Paulo, pra gente assistir e acompanhar também. Professor Paulo foi professor de vocês, né? Dessa turma específica que essa aula tá acontecendo. Ele foi professor de ED. Ajudou muito quando eu fui dar aula de TGP. Ajudou muito ele ter sido o professor. Eu falei isso várias vezes, tá? Repetindo, nós temos dois tipos de defesa de mérito. Defesa de mérito direta e a defesa de mérito indireta. Dentro da defesa de mérito direta, nós temos duas subespécies, tá? Dentro da defesa de mérito direto. Então você pode estruturar isso no caderno da seguinte forma: número 1, defesa de mérito direta. Número 2, defesa de mérito indireta. Dentro da número 1 nós temos A e B, tá? Letra A é a defesa de mérito direta fática. O que seria a defesa de mérito fática? É aquela defesa em que você simplesmente diz que o autor está mentindo, tá? É aquela defesa em que simplesmente você diz que o autor está mentindo. Estão pedindo muito remédio aí, Paulo? Estão pedindo tratamento, incubadora, e aí tu, como defensor do Estado, tem que se virar, né? Tem que se virar para fornecer aí. Voltando. Defesa de mérito direta fática é aquela em que você demonstra a falsidade das alegações do autor na petição inicial. E a defesa de mérito jurídica, defesa de mérito direta jurídica, é aquela em que você impugna a fundamentação jurídica trazida pelo autor na sua petição inicial. Então, na defesa de mérito direta fática, você alega a falsidade da alegação do autor na inicial. Na defesa de mérito direta jurídica, você impugna a fundamentação jurídica realizada pelo autor na petição inicial. E aí nós temos então, beleza, defesa de mérito direta, fática e jurídica. Isso para efeito de prova é demais. Para efeito prático não tem muito efeito, não tem muito benefício prático de saber disso, mas para efeito de prova isso é importantíssimo, tá? Nós temos então a possibilidade de defesa de mérito indireta. Nessa defesa, as duas apresentam provas. Sim, você vai apresentar prova na contestação, né? Você vai apresentar suas provas. Não basta você alegar, você tem que fundamentar essa tua alegação com provas. Na defesa de mérito indireta, você não tem a impugnação, você não contraria as alegações iniciais, tá? Documentos, fotos, todo meio de prova, Michel. Todo meio de prova que existir, você vai, então, utilizar na contestação, tá? Vamos para... Beleza? Podemos ir, então, para a indireta. A indireta, você vai fazer uma alegação, tá? Uma alegação de um fato novo. Impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Vamos a um exemplo de cada uma situação aí de um fato impeditivo do direito do autor. Seria então a incapacidade da parte. Seria o exemplo de um fato impeditivo do direito do autor. Você vai lá e alega, olha, o autor ele é incapaz e não está representado nem assistido, é um fato impeditivo. Um fato modificativo do direito do autor seria, por exemplo, alegação de dívidas mútuas. Alegação de dívidas mútuas em que você vai ter alteração do valor da causa. Tá? Eu cobro 100, Marcos, cobro 100 do Paulo, e aí o Paulo, na contestação, vai dizer o seguinte, não, peraí, ele está me cobrando 100, mas na verdade eu já paguei 50, tá? Já paguei 50, então o valor da causa não é 100 e sim 50, tá? Vou repetir, tá? Vou repetir a defesa de mérito indireta. Nós temos aqui uma alegação de um fato impeditivo, fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Fato impeditivo seria então a incapacidade da parte. Incapacidade da parte. Fato modificativo, a existência de dívidas mútuas. E aí você vai ter a alteração do valor da causa. E fato extintivo do direito do autor. Fato extintivo seria a alegação de prescrição, por exemplo. Alegação de prescrição. Seria a alegação de prescrição. Certo? Fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor seria então a defesa de mérito indireta. Dúvidas até aqui, meus amigos? Sim, pode. Ela é, inclusive, uma matéria de preliminar, né? Só que aqui nós estamos falando de um fato novo. Por exemplo, a incapacidade não é só... a incapacidade ela não é só por idade, tá? Você pode ter uma incapacidade ali numa situação em que a pessoa fica, por exemplo, doida, né? A pessoa fica doida, louca, esquizofrênica. É uma situação que pode acontecer, uma situação nova. Tá? Tranquilo? Bom, meus amigos, dito isto, a gente vai encerrar a aula de hoje, tá? Paramos então. Ó, mais uma pergunta aqui. Se o réu morre, isso não é levado ao processo eu a tomar conhecimento da morte, posso alegar isso como um fato novo? Sim, pode. Na verdade é assim, né? Nem sempre a morte vai levar à extinção do processo, tá? Nós temos a sucessão processual, que é inclusive um procedimento especial previsto no Código. Só vai extinguir o processo com a morte de uma das partes se aquele direito discutido não for um direito... se ele for um direito indisponível, se ele for um direito intransmissível. Por exemplo, você está num divórcio. Aí uma das partes morre, né? Os sucessores processuais não vai ter como você ter uma sucessão processual dentro de um processo de divórcio. Mas um processo indenizatório, por exemplo, uma das partes morre, pode haver a sucessão processual, tá? Deixa eu ver aqui que passou. Então ela pode ser. Não pode largar o IFAC porque ele é concursado. Mas ele voltou para a FAO, viu? O São Paulo voltou para a FAO. Modificativa e inexistência de dívidas... Não, existência. Existência de dívidas mútuas. Tá? O fato modificativo é a existência de dívidas mútuas. Então eu estou cobrando uma dívida, aí o réu diz, não, mas espera aí, são duas dívidas. Eu devo para ele, mas ele também me deve. Então vamos compensar, e aí o valor da causa vai ser diferenciado, vai ser modificado. O fato extintivo, por exemplo, seria a prescrição. Beleza? Tranquilo, pessoal? Deu aí pra... Eu preciso de feedback de vocês, hein?
A gente vai... Nesses tempos de crise, nós temos aí que encontrar as melhores formas para transmitir esse conhecimento aqui, tá? Que vocês não fiquem sem aula. Nós não vamos deixar vocês ficarem sem aula. Beleza? Podemos então marcar a próxima aula para sexta, pode ser? Pode ser na sexta. Na sexta a gente vai falar sobre reconvenção, tá? Reconvenção. Tem muita coisa para falar sobre reconvenção. Nós vamos falar sobre reconvenção e sobre revelia. Tá bom? Reconvenção e revelia. Pode ser? Sexta-feira, então. Beleza? Avisem todo mundo, tá? Muito obrigado. Obrigado, Ana, pelas palavras, tá? Muito obrigado mesmo. Modificativa é existência. Existência. Não é inexistência, é existência. Alegação de dívidas mútuas, isso. Segunda opção, tá? Segunda opção, por favor. Qual horário seja? Pode ser esse mesmo horário. 8h30. Uma horinha de aula, a gente mata aqui. Reconvenção e revelia. São dois temas também bem importantes. 20h30 pode ser então marcado, sexta-feira, 20h30. Que seria a nossa aula, né? Seria a nossa aula. Sexta. Beleza, então, pessoal. Eu vou, então, salvar. Eu vou olhar, que eu não tenho muita habilidade, não. Eu vou salvar esse vídeo, eu vou deixar ele no feed ali em cima, no Instagram, ele vai ficar por 24 horas. Eu vou tentar também salvar ele completo pra colocar no YouTube. Aí eu vou colocar no YouTube, vou passar o link pra vocês, pra quem não pôde acompanhar a live hoje poder assistir depois pelo YouTube. Na sexta-feira a gente faz no Instagram ou no YouTube, enfim, né, o que ficar melhor pra vocês, tá bom? Espero que até lá eu já esteja podendo fazer lives no YouTube. Tranquilo? Muito obrigado aí pra quem participou, meus amigos. Tem que sair pra pegar o ônibus agora. Deixa de mentira, sério. Valeu. Curtam aí o... Não saiam de casa, tá? Lavem as mãos. Fiquem em casa. Muita cachaça. Pra poder permanecerem imunes. Cachaça e álcool em gel nas mãos. Álcool por fora e álcool por dentro. Você vai estar 100% imune. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.